Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com meu marido, Alan. Oi, pessoal, de volta. Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente está aqui hoje, para levar para vocês mais uma mensagem de esperança, para que a gente alcance mais pessoas e cada vez mais, né? Temos alcançado mais pessoas pela misericórdia de Deus. Nós temos certeza que esse papo vai chegar muito longe também. É isso aí, pessoal. E se você tá aqui agora, você chegou na 3ª temporada do podcast, tem muita coisa bacana aí para você acompanhar. E se você também tá chegando agora, talvez você não saiba o porquê do 236. E 236, ele vem do Salmos 23, versículo 6, que diz: eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. E é isso que a gente vem com esse propósito de levar um pouco da bondade e misericórdia de Deus para sua vida, para o seu dia. E é essa a mensagem que a gente quer transmitir hoje, né, Alan? É isso. E hoje o convidado, eu queria fazer um parênteses, né? Porque geralmente, né, o pessoal já sabe que eu trabalho ali um pouquinho na área do audiovisual e tal. Então tem muita gente que acaba batendo do meu lado e eu trago pra cá. E aí, não foi esse caso de hoje, né? O caso de hoje foi uma coisa literalmente assim de Deus, porque eu tava ali, tava em casa. Bota umas músicas aí de crente. Crente ouve muita música. Vamos ouvir música? E aí começamos a ouvir. Beleza, vamos ouvindo. Aí botamos no YouTube, aleatório. Daqui a pouco entrou uma música, né? Você pode procurar aí, inclusive, né? Um louvor chamado Milagres. Que eu vi lá o pastor Marcos Salles e o Cleiton Alves. E aí começou a tocar eu falei, caramba, que coisa forte. O que tá acontecendo aqui? Aí começou a me pegar ali de um jeito. Aí chamei a Débora. Falei, cara, por que a gente não chama esse cantor pra estar com a gente? Vamos conversar com ele. Mas por quê? Sei lá por quê. Porque Deus botou naquele momento um vídeo ali pra eu ouvir. E a gente ouviu, lembrou e aconteceu. Então seja muito bem-vindo. O Cleiton Alves tá aqui com a gente hoje. Tá que honra. Obrigado, queridos. Olá, pessoal. Já falou, meu nome é Cleiton. É uma alegria estar aqui com vocês. É uma honra. Eu costumo dizer que Deus não une apenas pessoas, une propósito, né? E Deus tem um propósito para esse programa. Você está aqui nesse programa, não é à toa. Deus tem algo para você, usando esses homens e mulheres de Deus aqui, que eu creio que já antes de começar esse programa, a gente já está na tocha aqui. Vamos começar logo. Mas Deus é bom. Eu creio que esse tempo vai ser maravilhoso. Um tempo de construção, um tempo de edificação, de alegria, de lembrarmos como somos amados pelo Senhor. E obrigado por esse convite. Estou muito honrado, muito feliz. Eu disse que eu nem dormi direito hoje. Mas Deus é bom e vamos nessa. Vamos falar de Deus, vamos falar dessa vida que recebemos de Deus, que é maravilhosa. A gente geralmente, né? A gente começa geralmente por alguma pergunta assim mais difícil e tal. A gente gosta de ir muito assim, lá direto no ponto pra dar uma esquentada, né? E eu queria saber de você, primeiro porque assim, eu fiquei na dúvida, por onde começar, né? Por onde a gente começa ali? Eu falei, pô, ele é cantor, compositor, pastor, músico, e faz muita coisa. Primeiro eu queria saber assim, como é que você se define com alguma dessas características ou como que você se define? Cara, assim, eu sou músico, né? Eu costumo dizer que quando a gente entra no ofício, né? A nossa carteira não muda para pastor, né? A gente continua sendo Cleiton. Legal. Então, assim, eu sou Cleiton, eu sou músico, pai, eu sou marido, e já quero começar aqui a mandar um beijo para minha esposa, minha amada, querida, um presente de Deus para minha vida. Eu sou muito bem casado com a Tainá Picásio. Eu tenho 2 filhos com ela, que o mais velho é o Theo, e o Tito, que tem 1 aninho de idade. O Theo tem 5 anos. Eu sou um pai, eu sou um amigo, eu sou um músico, um cara completamente inspirador, assim, dentro desse contexto da arte, né? Eu amo, Deus me confiou isso e se eu posso dizer uma coisa que me enche os olhos assim todos os dias é ouvir Deus falando comigo, é eu escrever e é eu cantar o que eu escrevo, assim. Então, porque assim, eu já posso falar, né, assim, tipo, você tá contigo. Porque Pode falar. assim, a minha história, pra quem conhece sabe,
eu fui baterista por muito tempo. Eu comecei a cantar publicamente em 2013 em uma banda chamada Banda Nova Casa. Essa banda, ela tem uma música, assim, estourou várias músicas nossas, a gente cantou, fez muita coisa legal, assim. E essa banda, a gente gravou uma música com a Fernanda, Ele Exaltado, assim. Você pode botar lá, Ele Exaltado, Banda Nova Casa. E ali é 2013, assim, eu tinha acabado de casar, aquela coisa nova, eu tava fazendo rema. E aí eu sempre fui baterista. E aí os meninos da banda falaram assim, cara, a gente vai fazer uma banda e você vai cantar. Eu falei, cara... E aí na hora ali, naquela brincadeira, eu falei, beleza, beleza. Só que quando eu cheguei, entrei no carro, eu falei, que besteira que eu fiz. Por que eu tô falando isso? Eu sempre fui um cara muito tímido, não parece, né? Não, eu não diria não. Essa é nova. Todo mundo... ninguém acredita. Mas eu sou um cara que, tipo assim... tinha microfone, era pra falar publicamente, era pra se comunicar com as pessoas. Cara, eu fugia, assim, mas fugia do grau, assim, de ruim, coisa ruim, assim mesmo, né? E quando eles falam aquilo, eles viam, porque eu produzindo vocal, eu sempre cantei. Meus pais, cantaram na igreja. Eu fui criado dentro desse meio musical. Meu irmão é baterista do Djavan, meu irmão, Felipe Alves. Legal. E assim, a gente foi criado nesse meio. Minha mãe cantava no coral. Meu pai sempre ganhou os concursos de música das igrejas, aquela coisa. Eu fui criado nisso. Então, a música sempre teve no meu sangue. Então, eu cantava. E eu sabia que eu cantava bem. Eu sabia que eu era afinado. Mas eu nunca confiava, nunca acreditava nisso. E isso se criou um gigante ali de, cara, não. Canta aí, Cleiton. Cara, eu fugia mesmo, eu saía, não. E aí, quando eles chegam e falam, cara, você vai cantar. E eu dei o não, beleza, filhão. Só que quando eu entro no carro, a consciência do jugo, né? Aquela coisa do, cara, eu vou cantar publicamente, como que vai ser? E agora? E aí já começa a pensar nas coisas, dos danos, né? Não dos benefícios, né? Exato. Acho que todo ser humano sempre passa por isso, né? A gente nunca ouve Deus falar e fala assim, cara, eu vou servir o reino de Deus, as pessoas vão ser salvas, eu vou ser transformado. É sempre, o que vão dizer? O que vão achar? Eu vou errar. Não vai ser tão bom. Eu não sou igual o fulano. Eu não sou igual o ciclano. Ah, mas a minha inspiração canta mais do que eu. Ah, prega mais do que eu. Sabe falar mais do que eu. E aí que é o problema. E aí eu entro no carro do meu irmão, chego em casa. Aí minha mãe meio assim, olhando pra mim. O que aconteceu? Eu falei, mãe, não, nada não. Tipo, fiquei aquela coisa, tensão. E aí eu aceito. E tem aquele processo da gravação. E eu tô gravando, beleza. Gravar, ninguém tá vendo, tá tudo certo. Só que aí começa o período da agenda. E aí eu falo, cara, eu vou cantar publicamente. E aí eu começo, a primeira agenda, a minha voz some, cara, por nervosismo, né? Eu canto a primeira música e aí a voz cansa ali. E aí eu já meio que frustrado, cara, eu não quero, eu não sou igual fulano de tal, eu não canto igual ciclano. E eu lembro muito bem, quando eu chego no meu quarto, Deus fala assim, mas quem te disse que eu te chamei pra ser igual fulano de tal? Quem te disse que eu te chamei pra você cantar igual o cantor que você gosta? Quem te disse que você tem que ser igual ao fulano? Você sabe quem é o fulano? Você sabe se ele é exatamente o que você tá dizendo? E ali eu fiquei aquela pausa assim, aí lágrima, e eu falei, pai, nunca mais eu vou me comparar. Nunca mais eu vou dizer não, mesmo que seja difícil. Porque nunca é fácil ouvir e seguir plenamente o que Deus tem. Mas é prazeroso você ver o fruto e você ver que é Ele produzindo em você e através de você. E você olha e você fala, caraca, aconteceu. Então hoje, assim, por dizer que eu sou cantor, eu sou um baterista que tornou um cantor. Sou produtor musical,
pastor há 9 anos. Sirvo a minha igreja local, a igreja que vocês estão. Legal. Fiquei muito feliz pela história de vocês. E hoje sigo com a música, sigo com essa transição ministerial do pastor local para música agora, compondo, avançando no reino de Deus, assim. Eu me identifico muito com isso que você falou, né? Quando Deus ele nos chama para algo daquele... Quando a gente começou com esse projeto 23, foi exatamente essa reação. Eu pensei em tudo que podia dar errado. Tudo! A gente nunca pensa, não, almas vão ser ganhas. Não, eu penso, meu Deus, eu vou passar vergonha aqui que eu vou falar. Porque dá pra ver que você é tímido. Eu tenho uma... Não, eu sou como é que... introspectivo. Introspectivo. Você fala muito bem, você se comunica muito bem. Mas é porque, às vezes, as pessoas... Elas veem... Tem uma foto, né, do cara fazendo tudo certo, mas não vê quantos pratos o cara quebrou, né, pra chegar, né? Exato. E é exatamente isso. Quando você produz o que você acredita, para as pessoas é fácil, né? Mas elas não sabem o processo da tua chegada até aqui. Exato. Ela não sabe tudo que você passa, a semana, é família, é conta. Cara, são várias coisas. E não é sobre trazer uma penalidade sobre isso, né? Mas é as pessoas que estão nos ouvindo entender que, cara, quando você acredita, Deus está lá em qualquer circunstância da sua vida. Ele sabe que você, de repente, não fala bem. Ele sabe que você precisa agregar coisas. Ele sabe que você precisa sorrir quando você não gosta de sorrir. E tudo bem. Agora, prazeroso é você ter essa relação de pertencimento. Porque o que falta hoje não é sobre você saber que Deus quer você na obra dele, mas é saber que precisa ter uma parceria, sabe? De tipo assim, caraca, eu falei besteira, Deus. Porque eu sou assim, da mesma forma que eu busco conhecer e falar plenamente certo a palavra de Deus, eu também, tem dia que eu reconheço e falei assim, falei errado aquilo, Jesus. Não era pra eu ter falado aquilo. Pô, eu dei mole, Jesus. Eu me empolguei. Puxa, era pra eu parar até ali. Eu ainda continuei. E tudo bem, Jesus tá falando, tudo bem. Ainda bem que você reconhece. Ainda bem que você sabe. E ainda bem que você tem essa relação comigo. Porque a gente não pode ter essa relação de soberano, distância. Não, Deus tá aqui. É isso aí. Eu costumo dizer que Deus não coloca uma luva branca para tratar suas falhas. Em qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a estação da sua vida, em qualquer que seja o momento, pode ser o momento mais belo ou o momento mais escuro, ele tá lá. E ele tá mesmo. Amém. Então é sobre isso, assim, independente... Eu falei isso com vocês mais cedo. Ainda bem que Deus não nos trata pela nossa personalidade, mas pelo novo homem e nova mulher, né? Novo espírito que a gente recebeu. Porque se fosse pela personalidade, de repente ele não ia ter tanta paixão por algumas pessoas. Porque tem gente chata pra caralho. Melhor. E graças a Deus, de repente eu falo assim, de repente eu sou chato pra caramba também. Verdade. Mas não é sobre a personalidade, é sobre quem você se tornou nele. E ele decidiu te amar, ele decidiu acreditar, ele decidiu bancar, ele decidiu ver o que ninguém tá vendo, ele decidiu falar, vamos lá, e quando ninguém tá dizendo assim, vai dar errado, ele tá lá, vai dar certo. Acredita, sai dessa cama, sai desse quarto, eu tô com você, eu te inspiro, mas não quero entrar nessa reunião. Ele fala, mas eu vou entrar contigo, cara, tu vai resolver esse problema e vai lá. E tu, pai, vamos lá, então tá bom. E aí tu tá sem sorriso, mas tu entra... Aí tu fala, cara, eu sorri, eu consegui falar, eu consegui resolver. Mas você vê que é a boa mão dele, sabe, te guiando. E isso é prazeroso, isso é maravilhoso. Eu sou esse cara. E eu acho legal que você falou de personalidade, porque eu acho que em alguns momentos, eu acho que se confundiu um pouco. E eu ouvi, né, lá na igreja recentemente, uma explicação muito legal sobre isso, né? Que Deus, ele não tá preocupado em mudar a tua personalidade, ele quer mudar o teu caráter.
É diferente. E às vezes, muitas das vezes pode acontecer o contrário. Às vezes a pessoa acha que, às vezes é aquela pessoa super espontânea, mas aí, agora eu sou crente, então vou ser mais contido, vou ficar aqui no quente. Só que muda, sendo que o caráter é que precisa ser tratado, não sua personalidade. Deus ama você sorrindo, alegre, mais no seu cantinho, mais ali, mais fechadinho. Deus nos fez diferentes, né? Ele ama essas diferenças. Mas o caráter, ele quer tratar. Totalmente. Engraçado que Paulo, quando ele fala sobre renovar a nossa mente, ele fala sobre renovar uma mente que um dia foi cauterizada ou influenciada pelo pecado. Porque a gente precisa entender que nós somos espírito, temos uma alma e temos um corpo. Então, o primeiro contato que Deus tem com a gente é pelo espírito. A nossa alma, ela é a Maria vai com as outras. Aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai trazer a alma. E aí entra um contexto. Por que Paulo não falou assim, cara, vocês receberam Cristo, agora vocês têm uma nova mente. Vocês receberam tudo novo. Pô, não, seria mais fácil. Mas não. Ele deixou a parte de você decidir influenciar aquilo que foi influenciado por muito tempo antes de Cristo, que foi o pecado. A alma foi influenciada pelo pecado, pela carne. Por isso que tem muita gente que fala assim, a minha carne tá fraca, por isso que eu tô assim. Não, ainda bem que ela tá fraca. Porque se ela estiver forte, você não vai conseguir se submeter e seguir plenamente a vida que você acessou em Cristo Jesus. Então, quando você começa a pensar, renovar a sua mente, mudar a forma de pensar, isso muda completamente as suas ações, completamente a sua fala, o seu olhar, a sua perspectiva de vida completamente muda. Por quê? Porque você começa a pensar como Deus pensa. E, cara, interessante que Paulo também fala que a gente tem a mente de Cristo. Exato. Cara, que interessante que você pode ter uma ideia diferente por pensar com a mente que Cristo te deu. Você pode ser diferente não porque você é filho de Deus, porque isso também já te dá muito crédito, mas por você puxar a essência da sua nova natureza dentro da perspectiva natural de produtividade, de trabalho, você começar a pegar o seu trabalho e pensar como Deus. Pensa assim, cara, você é diretor de TV. Aí você fala assim, cara, Jesus é diretor de TV. Como que ele resolveria esse problema? Legal. Como que ele trataria esse funcionário chato? Esse cara que não produz? Como que Jesus mandaria esse cara embora? Isso é muito bom. Obrigado pela dica aí. Já parou pra pensar? Porque se ele te deu uma mente, essa mente não pode ser somente uma mente produtiva dentro de um lugar que é óbvio pra ela pensar dentro da igreja. Essa mente é pra você desenvolver ela fora da igreja. Perfeito. Não faz sentido você ter uma mente de Cristo dentro de todo mundo pensando coisa boa, pô. Tá todo mundo querendo ser santo, todo mundo querendo adorar a Deus. Claro que aquele ambiente é favorável, claro que aquele ambiente vai ser um ambiente de perdão, sabe, de reconciliação. Agora, num lugar que as pessoas não gostam de você, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que não acreditam em você, as pessoas que abandonaram você, como que você pensa? Como que você resolve essa situação? Como que você trata essa situação? Como que você trata? Eu vou tratar como Jesus trataria. Como que ele pensou? Como que ele saiu de uma emboscada? Cara, porque nem sempre dar uma resposta quer dizer que você é o cara. Teve lugar que Jesus não falou. E ele é o cara. E foi o cara. É verdade. Vai ter lugar que você não precisa dar resposta. E Deus vai te dar sabedoria de falar assim, cara, eu não tenho resposta. Eu já entrei em lugares que eu não falei nada. E Deus resolveu tudo. E eu só falei, cara, obrigado. Tá resolvido. Não. Assim, Cleito, não, calma aí. Eu acho que essa situação a gente pode resolver assim. Cara, eu trouxe isso pra você, mas... Cara, mas eu acho que isso resolve, não resolve? Resolve. Ah, mas isso... Pô, Cleito, então, cara, eu te chamei aqui à toa. Vai ser assim. Era exatamente o que eu poderia falar. Mas a pessoa falou tudo. E eu falei, cara, eu só entrei com a influência
de Jesus. Eu só falei, pai, entra comigo nessa reunião. Eu aprendi uma coisa que mudou a minha vida e tem mudado a minha vida todos os dias. Uma frase que, se você falar, você parece que é fácil, mas não é fácil. Essa frase é: pai, resolva esse problema para mim. Parece fácil, né? Certo. Mas ela se torna difícil porque o ser humano, por si só, ele consegue viver sem Deus na Terra. Deus ele quis criar o homem assim. O homem consegue viver a vida sem Deus. Ele consegue adaptar, ele consegue... Quantas pessoas vocês conhecem que são bem-sucedidas e nem conhecem Deus, nem querem conhecer Deus? Verdade. São bem-sucedidas, são um bom marido, um bom pai, e tá tudo bem, Deus criou assim. Mas o ser humano, quando coloca Deus em ação e ele consegue não tomar nenhuma atitude e deixar Deus fazer, é difícil. Porque a gente sabe resolver algumas coisas. A gente tem resposta para muitas coisas. E existem coisas que você não vai ter não é aquela resposta que você sabe, mas Deus sabe. E aí você fala assim, pai, resolve esse problema para mim. Quantas vezes eu entrei em lugar, quantas vezes eu passei por situações que eu falei assim, pai, eu sei até resolver isso, mas resolva esse problema para mim. Gente, tudo que eu pensava que ia ser foi totalmente diferente por causa dessa palavra. E também errei, porque eu falei assim, não, Deus já resolve esse problema, mas eu sei resolver. Eu não vou ligar para fulano que fulano resolve. Não, fulano, olha só. E realmente a pessoa resolvia, mas ele não resolveu. Fulano, eu tenho contato. Não, eu tenho alguém. Eu tenho alguém. E não resolveu. E eu só sentia Deus falar assim, deixa eu resolver. Porque a gente tem o costume de dizer, pai, você está no controle da minha vida. Ele coloca no programa certo para você ver. O programa de que você é favorável, você é abençoado, plenamente perdoado, plenamente suprido. Você é filho de Deus. Você tem uma alegria que o mal nenhum pode mudar. Aí você muda para outro programa. Como que eu vou acessar isso? Como que eu posso ser rico? Eu nasci nessa família. Como que eu posso ser amado? Como que eu posso amar alguém? Ninguém me ama. Como que eu... Aí Deus fala assim, deixa eu pegar o controle. Porque a gente tem o costume de dizer assim, Deus resolve. Mas a gente sabe resolver certas coisas. Mas aí que está o detalhe. Deus não tem problema de você resolver. Deus não tem, Ele te deu essa capacidade. Mas a coisa mais linda é você ver Jesus, quando Ele vai ressuscitar Lázaro, a humildade de Jesus dizer assim, pai, eu sei que você me ouve, mas é para que eles saibam que o Senhor é comigo. É para que eles saibam quem é o Senhor. Mas, pai, perdoa, eu sei quem você é. Olha a humildade, ele pode falar, pai, mostra pra esses caras aí. Eu sou teu filho, vamos lá, vai lá. Olha aí, ó. Olha o que meu pai vai fazer. Não. A humildade, como Filipenses diz, né? Ele se humilhou. Ele decidiu a morte de cruz. Ele decidiu ser servo. Ele decidiu se calar. Ele decidiu falar assim, cara, eu sei tudo. Eu tenho resposta para tudo. Mas eu vou fazer só o que eu vi meu pai fazer. Então, essa oração pode parecer, no começo, fácil. Mas você vai ver situações que você fala assim, cara, o que eu fiz? Aí você vai voltar e falar assim, eu tô no controle, pai. Eu agi errado. Eu fiz errado. Eu passei por essa experiência. Eu vou confessar isso para vocês aqui. Algum tempo atrás agora, uns meses atrás, eu me envolvi num projeto. E esse projeto é um projeto bom, é um projeto que fala sobre Deus, canta sobre Deus. Só que aconteceu coisas que não foi cumprida. Coisas que não foi alinhada no céu, não foi alinhada pela palavra de Deus, não foi alinhada pela influência de Deus. Porque a gente tem um caráter de Cristo. A gente precisa primeiro entender isso. Quando eu aceito a Jesus, eu preciso aceitar o caráter dele. E o caráter dele é justo. O caráter dele é verdade. Eu não posso negociar a verdade. Hoje eu não posso. Verdade é verdade. Eu não posso ferir as pessoas com a verdade que eu sei.
né? Porque tem uma diferença. A verdade não pode ser uma arma letal, assim como a graça. A graça não pode ser uma arma letal para as pessoas. Não, você precisa respeitar. Entender que aquilo que você acessou, aquilo que você se apossou, precisa ser uma ponte de acesso das pessoas a Cristo Jesus. A mesma coisa a verdade, o caráter que a gente recebeu de Cristo. E naquele projeto, nesse projeto, e nesse envolvimento, você vê as coisas acontecendo, você vê promessas, você vê um monte de coisa. E você também vê coisas que não se alinham com o caráter, a clareza que você sabe da palavra de Deus. E, cara, e tudo bem. Nem todo mundo vai ter o conhecimento que você tem. E você precisa saber que você precisa tomar a atitude certa dentro da verdade que você absorveu. E aí você também tem que saber tomar atitude. Você tem que saber lidar o tempo certo. E aconteceu coisas que eu falei, opa, isso aqui tá errado. E eu vou dar um pé atrás com isso aqui. E eu entrei em contato com o responsável que me chamou. Ele não cumpriu o que foi tratado. E eu imediatamente falei, cara, eu não negocio isso. A minha família não pode estar num solo que é frouxo, né? Porque não é só você aceitando, a sua família vai com você também, a tua família está contigo. E ali eu ouvi a voz do Senhor, pedi a graça de Deus, falei, pai, eu preciso resolver isso. E se em algum momento eu fui negligente com a sua verdade, com aquilo que eu sei que é verdade, se em algum momento eu não coloquei o Senhor em ação, se em algum momento eu não deixei o Senhor resolver, pai, vem com a tua graça e resolva isso, pai. Traga solução para isso. Gente, a minha vida financeira estava dentro dessa proposta, estava dentro disso, porque eu estava completamente focado para cumprir isso. Era o meu trabalho ali. E tomar essa atitude ia pegar também nisso. Sim. Só que é aí que a gente vê se a gente acredita e crer em Deus resolvendo o problema ou não. Porque você tomar uma atitude sabendo que você precisa fazer, tendo uma solução, ainda é o seu plano. Porque nem sempre você vai tomar uma atitude que Deus manda você tomar e você vai saber o próximo passo. Exato, exatamente. Por isso que o salmista diz assim, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Você só vai ver a luz quando você dá o passo. Você só consegue ver o degrau na fé quando você dá o passo. Você não adianta você falar, pai, bota a luz. Me mostra primeiro. Me mostra primeiro. Não, isso não é fé. Exatamente. Isso não é confiar em mim. Ou você confia, ou você entrega, ou você entrega. E ali eu falei, pai, obrigado porque você é um pai bom. Você nunca vai me levar para o buraco. Obrigado, pai. Porque agora eu vou entrar na sintonia do céu. E eu sei o que o céu diz sobre mim. Eu sei do que o Senhor tem sobre mim. Eu sei do que eu carrego. E ali eu orei com a minha esposa, com a minha família. Dei esse passo. E, gente, em 8 meses trabalhando, em 2 meses, muita coisa resolvida. Que em 8 meses eu não resolvi. Conexões que estão acontecendo que em 8 meses não aconteceu em 1 mês, em 2 semanas. Vou ser mais claro, em 2 semanas aconteceram. Isso é o quê? Amém. A graça de Deus. Verdade. É a bondade de Deus. É confiar no Senhor. É acreditar no Senhor. É olhar e falar assim, pai, eu não posso fazer isso. E é lindo, cara. Isso é maravilhoso, gente. Porque não é sobre você não passar por circunstâncias. Deus não te prometeu uma vida fácil. Isso não existe. Isso aí não é. Porque as pessoas falam assim, pessoa que fala da fé, pessoa que fala da graça, fala dessa vida perfeita. Não, a gente passa por pressões. A gente tem circunstâncias que a gente fala assim, poxa Deus, por que isso? Mas, cara, a gente vê a boa mão do Senhor. A gente vê coisas sendo resolvidas que a gente fala assim, cara, como que aconteceu? E aí você olha pra trás e você fala, não foi eu, foi Deus. E é isso, é confiar, é saber que, cara, você vai passar por circunstâncias, você vai passar por desafios, mas o Senhor tá lá. E olha, é muito bom, cara.
É muito bom. Você esticado, sendo esticado por desafios. É muito bom. Porque você olha e fala assim, cara, o diabo não me pega mais nisso. Davi, ele era o cara, né, segundo o coração de Deus. É porque ele não caía do que ele caiu ontem, sabe? Ele colocava Deus lá. E eu tenho aprendido isso. Aonde eu erro, eu coloco Jesus lá, cara. Jesus, você tá aqui agora. Toma esse lugar de falha, esse lugar que eu cometi erro, eu coloco você. E, cara, isso é poderoso, porque você não cai mais naquilo. Porque você vê Jesus assim, ó, agora esse lugar é meu. Você não pode mais tomar esse lugar de mim. Então, independente da falha que você tem, independente das situações, de algum vício que você não consegue vencer, Deus pode fazer desse lugar o maior palco da manifestação do poder de Deus na sua vida, assim como fez na minha vida. Um cara completamente tímido, com barreiras, com frustrações, com traumas, e eu coloquei Jesus lá. E hoje o que eu faço é um testemunho da graça de Deus. Cantar, pregar, falar com as pessoas, isso é um testemunho da graça de Deus, é a bondade do Senhor fluindo em mim e através de mim. Então eu profetizo para você que está nos assistindo, aonde você tem caído vai ser o lugar do seu maior testemunho. Amém. Legal, amém. E isso que você falou, eu acho interessante, né? Porque eu crescendo, às vezes, muitas das vezes a gente tem a impressão de que quando a gente erra, Deus é o primeiro a nos condenar. E quando a gente entende que Ele é o nosso ajudador, quando a gente entende que quando a gente erra, a gente não precisa correr de Jesus, mas para Jesus, muda completamente. Eu estava lendo essa semana, e tem um pouco a ver com esse assunto, sobre as folhas de figueira. Eu ouvi uma explicação sobre as folhas de figueira, que veio assim, né? Aquela coisa que pula na sua mente. Eu falo, uau, eu não Revelação, sabia, né? Revelação. E eu fui reler, né, sobre isso, né? E aí fala aqui, né, em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que fala assim: os olhos dos dois se abriram. E aqui foi Adão e Eva, né? Para quem não conhece a história, foi Adão e Eva, logo após eles terem comido o fruto do bem e do mal. Diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. E eu fiquei pensando nisso, né? Eles, até da explicação que eu ouvi, né? Na hora que eles pecaram, eles fugiram, tentaram se esconder de Deus. E com esforço próprio tentaram cobrir a sua nudez com as folhas de figueira. Quando que, na verdade, a gente, com o nosso esforço, a gente não consegue resolver. Só estraga. Exatamente. A gente não consegue. Você correr da graça é você correr por uma rua sem saída. Porque não tem como você fugir da graça. Não tem como você fugir de Deus. E não é sobre fugir de Deus no conceito de juízo, mas é entender que só Ele vai fazer o que o homem não pode fazer. Só Ele vai continuar acreditando quando o homem não consegue mais acreditar em nós. Só Ele vai continuar suprindo você. Só Ele. Não existe outro ser. Não existe outro Deus que faz o que Deus faz. Que é, cara, tu errou. Tu deu mole. Só que a primeira coisa, eu vi ouvindo isso, né, no carro, né? O Joseph Prince fala que quando Jesus ele abre o livro e lê sobre Isaías, ele para na bondade de Deus. Ele não continua falando sobre o juízo do Senhor. E é aí que o cristão precisa fechar a Bíblia aonde Jesus fechou o livro. Se ele fechou o livro na bondade, você não está aqui para falar do mal que Deus vai fazer sobre a sua vida, do juízo de Deus sobre a sua vida. Jesus fechou na bondade. Ele veio trazer a bondade, ele veio trazer o acesso, ele veio trazer o perdão, ele veio trazer a reconciliação, ele veio trazer o amor. Por que você quer falar do mal? Você quer falar de Deus vai botar você no inferno, você vai morrer, seu raça de
Não, Jesus não falou isso. E todos, a Bíblia fala que todos viram a glória de Deus. Todos reconheceram que era ele, o Filho de Deus. Mas eles se apegaram à glória do homem. Eles se preocuparam com a lei. Eles se preocuparam com o esforço. Como que eu posso acessar essa bondade? Descansando. Como que eu posso acessar todo esse benefício de viver um Deus desse? Se eu apenas preciso crer. E o fazer? Porque é aí que está a confusão. A confusão das pessoas é que elas não conseguem descansar. O descansar para elas é: eu vou ser preguiçoso? Não! Por quê? Aí também tem a questão da cultura, né? O brasileiro nunca desiste. Porque tá acostumado a apanhar, tá acostumado a sofrer, tá acostumado a ser validado, a chegar no seu topo ali de sonho. Eu ralei muito pra chegar. Cara, só que o evangelho é: alguém ralou pra você. É isso. Alguém apanhou e te deu um cinturão. É igual o Anderson Silva. Quem é mais que vencedor? É a mulher dele, são os filhos. Anderson Silva vence e a mulher fala assim: agora eu desfruto. Eu vou lá no shopping, vou gastar teu dinheiro. Mas ele tá todo arrebentado, mas eu que lutei. Mas é isso. Jesus lutou, ele fez a obra pesada. E nós, filhos, desfrutamos, acessamos, colocamos isso na nossa mente. Eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou aceito. Errei. Aí a Bíblia fala: lembra do advogado? Existe um advogado. E esse advogado não é sobre o lembrar do seu erro. É lembrar do quanto você não precisa estar nesse caminho mais. Esse caminho já... Você conhece esse caminho. Eu costumo dizer assim, para você entender o que é viver o que é ser pecador e ser redimido. Ser pecador é você acordar querendo pecar. Redimido, você sabe se você quer pecar ou não. Eu sei o que é pecado. Eu decido pecar ou não. Eu decido errar ou não. E quando eu erro, eu sei que eu errei. Por quê? O pecado, eu conheço o pecado. Eu conheço. Porque eu sou perdoado. Eu sei aonde eu estava. E eu sei quem me tirou de lá. É. A pior coisa pro diabo, e o diabo tem pavor do crente que se submete e conhece Deus. Porque quando ele conhece, ele sabe que você conhece Deus, ele fala: pô, não dá não. Eu venho por aqui, ele conhece Deus. Ele vai falar sobre Deus. Porque é sobre isso. Quando a gente vê Jesus no deserto, a gente precisa se colocar nessa posição de como Jesus se comportou, né? Qual a forma como você se comporta diante de umas circunstâncias? O que você faz? Como que você lida? Eu costumo dizer que o carteiro da má notícia sempre vai bater na nossa porta. Você que vai aceitar ou não. É verdade. Isso. Ou você diz assim: esse endereço é errado. Não, mas aqui tá teu nome. Esse endereço é errado. A pessoa... Não, mas aqui é pra você. Não. Eu não quero. Porque o diabo, ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe onde você trabalha, ele sabe a sua família, ele sabe tudo de você, cara. Só que, cara, você pode dizer pra ele se você quer um convívio com ele ou não. É isso. É isso aí. É chegar para aquela cartinha e falar assim: olha só, abrir correspondência alheia é crime. Vou pegar não. Vou pegar Pô, não. não. É isso. Não quero. Não, mas pega aí. Não quero, pô. Mas tu tem que pegar, não pego, não, pô. Tá ilegal na minha vida essa correspondência. Mas Cleito, a doença apareceu. Diga pra ela. Eu sou curado. É isso. Eu preciso pagar a conta, não tenho dinheiro. Diga pra sua conta. Obrigado, senhor. 10 mil chegando. Sabe que a gente tem problema? A gente até fala do dinheiro, mas a gente não consegue falar os números. Diga quanto que você quer. Eu quero dinheiro, senhor, me supre. Aí Deus tá falando pra você agora. Quanto que você precisa? É 100 mil? Diga 100 mil. Obrigado por entrar na minha conta. Porque a gente consegue falar: eu sou suprido. Mas Deus tá dizendo: quanto que você precisa pagar a sua conta? Pô, eu não sei direito. Então faça a conta e diga: Pai, obrigado por 1 milhão.
Obrigado, Senhor, porque eu preciso de 10 milhões. Obrigado porque eu preciso de 10 reais. Porque tem gente que não crê por R$1. Aí quer crer por 1.000. Muito bom. Você tem que crer por R$1, cara. É academia. Você não chega na academia pegando 150. Você vai pegar 10 e com vergonha. Pô, caraca, mó legalzão. Pô, aqui, ó, 10. 10 quilinhos. Pô, cara, o que vão achar de mim? Mas tudo bem. Amanhã você tá com 30. Amanhã você tá com 50. Amanhã você tá 100, ó. Bah! Mas você fez o exercício. Por isso que é o exercício da fé. Você tem que dizer assim: Pai, obrigado por R$10 pra comprar um pão amanhã. E obrigado, Senhor, por R$1.000. E vai chegar. Por quê? Você passou pelos processos da fé. Você conseguiu não ter vergonha de crer por R$5. E o personal do personal tá contigo, né? É ele, né? Sabe o que é mais engraçado? É que a Bíblia fala que o Espírito do Senhor irá nos lembrar de tudo aquilo que Cristo estabeleceu. Cara, a gente tem um personal que diz assim: fala isso aí, pô. Fala isso aí que vai acontecer, fala isso aí. Jesus não só está do seu lado, ele tá dizendo assim: fala isso. Ele te dá cola, cara. Tu tem noção, cara, que é isso? Você entra em qualquer tipo de circunstância sabendo o final dela? De vitória. É verdade. Você entra em qualquer circunstância dizendo assim: eu sou vitorioso. Você tem que falar assim: ah, diabo. Igual eu passei esses 2 meses eu falando: ah, diabo, tu tá querendo tirar minha energia disso? Aí eu te conheço, cara. Tu aqui pode... não. Aqui, é isso aí. Aqui não. Eu costumo dizer uma palavra que eu recebi: se a tua paz estivesse numa vitrine, quanto que ela vale? O que tem tirado a tua paz? O quanto tua paz tá valendo? Ah, tá valendo um aperto de mão, um tapinha no ombro. Ah, um salário que me prometeram. Cara, é isso mesmo? Jesus morreu só pra isso? Será que ele não é capaz de fazer muito mais? Será que ele não é capaz de te dar uma empresa? Será que ele não é capaz de te dar uma televisão? Eu creio. É verdade. É isso. Será que ele não é capaz de te dar um programa na TV? Será que ele não é capaz de te levar a uma conferência? Será que ele não é capaz? Só que às vezes a gente tá preso em uma coisa, enquanto ele tá vendo assim, ó, ele tá falando assim, ó: olha aqui na minha ótica, veja o que eu tô vendo. Aí tu olha a ótica dele e fala: uau! Caraca, por que eu não vi isso antes? Ele fala: claro, pô. Tava com a lente. Tava com a lente errada. Você tem que botar a lente de Deus. Opa, eu tô vendo um empecilho. Eu tô vendo que eu não vou conseguir. Calma aí, eu não tô olhando com os olhos de Deus. Porque não é sobre ser teimoso. Porque as pessoas confundem isso. Eu gosto de falar sempre isso. Não é sobre teimar uma coisa. Como que você sabe que você está criando coisa certa? Se aquilo alinha a palavra de Deus. Se alinha ao propósito de Deus na sua vida. Se alinha com aquilo que não vai tomar a sua energia. Porque se você tem andado estressado, isso revela o propósito que você não tem cumprido. Agora, se você tem andado com paz, mesmo em meio ao caos, isso revela o propósito que você carrega. Amém. Verdade. Porque você não foi chamado para ter ausência de circunstâncias, mas você foi chamado para dizer sobre as circunstâncias o Deus que você confia e o propósito que você carrega. Então, se você não tem conseguido dizer para as circunstâncias o Deus que você serve e o propósito que você tem para cumprir, é que você está fazendo algo que não é de Deus. Isso está gerando estresse, está gerando confusão, está tomando teu dinheiro, está tomando teu tempo. E isso fala mais sobre o que você quer, não o que Deus quer. Agora, quando você cumpre o que Deus chamou para você fazer, eu tenho a plena certeza que você não vai andar estressado. Você vai andar na plena alegria. Amém. Porque Deus não te chamou para você abandonar. Deus chamou para você descansar. Se você está com pressão, eu vou descansar, preciso descansar. Porque no descanso, você visualiza os feitos do Senhor. Deus descansou. Ele descansou para quê? Para ver que era bom que ele construiu. É verdade. Às vezes a gente só trabalha. Deus fala assim: descansa para tu ver o que você faz, cara. Porque quando você vê o que você faz, você vê o que você carrega de Deus.
Agora, se você não é encorajado com aquilo que você carrega de Deus, é porque você só tá querendo só fazer. Você só faz, cara. Só faz. Aí você começa a se desacreditar. Você não acredita no teu potencial, você começa a acreditar que as pessoas estão te julgando, você começa a achar que você é o patinho feio, você acha que você não é tão bom assim. Por quê? Porque você não desfruta. Timóteo fala assim, cara, o semeador, antes de qualquer um provar do seu fruto, ele prova do fruto dele. Quando você vai numa feira, o cara que te vende a fruta, ele fala, pode comprar que essa é a melhor fruta da feira. Por quê? Porque ele conhece o produto dele. Às vezes a gente quer convencer as pessoas com aquilo que a gente carrega, mas a gente mesmo não é convencido com aquilo que a gente tem. Não, isso é muito forte. Porque você não fala pra você, cara. Você tem que olhar e falar assim, Cleito, como eu... Às vezes tá pressão, eu falo, Cleito, você pode dizer... você pode falar com a minha esposa. Vocês vão conhecer mais a minha família. Teve situações que eu vejo a gente pensando pressão. Eu abrindo a Bíblia na sala e falando, o Senhor é o meu pastor e nada tenho falta. Maior é o que está em nós. Maior pressão. Coisa acontecendo, meu irmão, gente abandonando a gente, dando facada. E a gente aqui, o Senhor é bom. Eu vou provar da bondade do Senhor. Aí, tá falando por quê? É palavra positiva? Não. É para dizer pro Cleiton. Não perca o seu tempo. Você é filho de Deus. Você é amado. Não é sobre reconhecer os seus erros. Mas é entender que se você não errou, tudo bem, Deus sabe. Mas você precisa convencer as pessoas que foram, as pessoas que te traíram. Você precisa dizer para você como que você vai se comportar com o que fizeram com você. É isso. Como filho de Deus? Ou como magoado, o ofendido? Porque se a gente ofende aquele que nos ofendeu, fala mais sobre o nosso ego. E não é sobre o nosso ego, é sobre o nosso chamado. Amém. Paulo fala assim, seja iluminado. Efésios 1, ele fala assim, a oração de Paulo, ele fala, Efésios 1:17, né? Ele fala, seja iluminado o coração de vocês, para que vocês compreendam o chamado. Vocês compreendam a grandeza do chamado. Se alguém te abandonou, tudo bem. Sacode. Pai, o destino dele é diferente do meu. E tudo bem que haja paz entre a gente. Mas que o teu nome seja glorificado no que você me chamou para fazer. E vambora. O cabeça tá caminhando, tá indo. Você tá parado por quê? Você tá querendo parar por quê? Se ele não parou. Então se trata mais... Ou se trata do nosso ego, ou se trata do nosso chamado. E o nosso chamado sempre tem que ser maior do que o nosso ego. Amém. Olha, que legal. Que legal. E isso que você falou, Cleiton, é sobre declarar a palavra, Sim. né? Isso foi algo que eu aprendi agora, né? Há pouco tempo. E é engraçado, porque foi uma das primeiras aulas que eu tive lá no college. E aí foi sobre a armadura de Deus. Uau. Eita! E aí foi falando da armadura de Deus, e eu, uau! Só que quando chegou na última, né, o centro da verdade, coração da justiça, a paz da preparação, da paz, escudo da fé, capacete da salvação, e aí foram explicando cada um, e aí falou, a espada, que é a palavra de Deus. E aí o professor, ele explicou que a palavra de Deus, ela tem que estar na nossa boca. E eu fiquei assim... chocada com aquilo, né? Porque eu falei assim, às vezes está na nossa mente, mas não vem para nossa boca. É isso aí. E a gente não entende o poder que a palavra de Deus, que foi o que Jesus fez no deserto, ele declarou a palavra. E eu não tinha noção disso. Sim. Só que olhando para trás, né? Essa semana mesmo eu tava com a Mari na igreja. E aí eu falei com ela, falei assim, ai amiga, tem horas que eu escuto umas coisas, eu falei, pô, por que eu não ouvi isso uns 5 anos atrás? Tava precisando tanto. Agora que eu ouvi, agora que assim, o negócio já resolveu. Eu não sabia. Só que eu tava lembrando, e eu lembro que teve uma época que eu passei por um momento muito difícil, e pela orientação do Espírito Santo, é o que o Alan falou, é o nosso personal trainer, né? Que ele tá lá. O próprio Espírito Santo, eu lembro que eu lia na Bíblia e eu não tinha ninguém tinha me falado aquilo de uma forma muito clara. Sim. Mas o próprio Espírito Santo me inspirou a falar assim, escreve o que você leu na Bíblia. E aí eu escrevi no bloco de nota do meu celular. E toda vez que eu me sentia oprimida, pra baixo, por causa daquela circunstância, eu na época...
Tava sofrendo com muita ansiedade, tinha crise de ansiedade. E aí, toda vez que eu lembrava daquilo, eu ia pra palavra que eu tinha anotado e eu lia aquilo ali de novo e falava, não, eu vou acreditar. Então, assim, apesar de eu não ter sido ensinar, o Espírito Santo tinha me falado, ele tinha me mostrado o caminho. E é lógico, às vezes a gente só precisa ser lembrado. Quando aquilo foi explicado daquela maneira mais fácil de eu compreender, eu falei, caramba, era isso que o Espírito Santo estava me falando esse tempo todo. Fala, declara a minha palavra, fala o que eu falei sobre você. Como você disse, a mente de Cristo. Quando eu entendi isso, eu tenho a mente de Cristo. A gente não pode se conformar com uma mente. Para quem tá passando por isso, às vezes tá vendo um momento de ansiedade. Você não tem uma mente ansiosa, você tem a mente de Cristo. É isso. Mas eu tô sentindo ainda. Continue falando. Continue declarando. Paulo fala, né? Eu criei e por isso falei. Não adianta você crer e não falar. Não adianta você conhecer, porque eu conheço muita gente que conhece a Bíblia toda e não consegue viver ou praticar um versículo da Bíblia. Eu conheço pessoas que conhecem poucos versículos da Bíblia e conseguem materializar aqueles versículos na sua vida. Eu conheço milhares de pessoas que fizeram o mesmo curso que eu fiz, o mesmo instituto bíblico que eu fiz e hoje estão perdidas. Conhecem a palavra da fé, conhecem o que é confessar, o que é a graça e não conseguem usufruir disso. Por quê? Porque não coloca pra fora. Está pensando... Porque a gente tem aquela coisa... E voltando a esse texto que você falou da armadura. Por muito tempo, antes de conhecer essa palavra, né? A gente, quando lê esse texto... Quantas vezes a gente lê esse texto? Armadura. Opa, capacete. Mas se você dá continuidade ao livro, ele fala assim... Tudo isso é para permanecer inabalável. Permanecer aonde? No lugar que Cristo te colocou. Não é uma armadura para você brigar com o diabo. Não é para você sair do topo da montanha. Mas o diabo tá brigando comigo, o diabo tá fazendo. O diabo, pega essa frase. Essa frase é: o teto maior do diabo é a sola do seu pé. Amém. É lá onde Deus e Jesus, com o seu pleno sacrifício, colocou ele. Ele colocou o diabo debaixo dos nossos pés. Então, se o diabo tá gritando, você fala, diabo, cala a boca. Tu tá incomodando meu pé. Porque é lá onde ele tá. É debaixo dos nossos pés. Mas porque tem crente que gosta desse texto pra brigar, né? Não, é tempo de guerra. Não, é tempo de descanso. É tempo de bondade. Eu posso dizer pra você, esse tempo é um tempo de usufruir da bondade do Senhor, de ver Deus fazendo coisas que o nego falou assim, e agora tá crise, e vai dar ruim. Aí eu só vejo boas notícias chegando. Eu vejo Deus mudando o mal pro bem. Eu vejo. Eu consigo ver, não sei vocês, mas eu consigo ver oportunidades. Eu consigo ver. Por quê? Porque a nossa influência precisa ser do nosso país de origem. Qual é o nosso país de origem? É o céu. Paulo diz assim em Colossenses: se vocês morreram com Cristo, vocês já ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que vêm do alto. Ele está dizendo, a verdadeira identidade de vocês está no Detran do céu. Não tá na terra. Mas eu sou brasileiro. Não. Você é cidadão do céu e está no Brasil. Mas você pertence ao reino dos céus. Aí eu te pergunto, o que está acontecendo lá no céu? Está em crise? Não. Tem confusão no céu? Não. Jesus falou assim, se você não souber orar, porque até essa oração, ela não serve quando você não sabe orar e não entende a nova aliança. Se você não sabe orar, ore, Pai nosso que está nos céus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Por que eu estou falando que não serve por contexto da nova aliança? Porque quando você aceita Jesus, o reino já chegou em você. Você já tem acesso ao reino de Deus. Então ele está dizendo, se você não sabe orar, ore isso. Se você não é um cristão, você não confessou ainda a Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode orar isso. Mas agora você que é filho de Deus, você fala, Pai, eu estou no seu reino. Eu tenho acesso. Eu tenho uma nova natureza. Pai,
faça a tua vontade, como eu oro, assim na terra como nos céus. Por quê? Nos céus não tem crise. Lá no céu não tem confusão. Lá no céu não tem problema, cara. Ah, mas será que Deus não tá vendo tudo isso? Ele tá vendo. Só que ele te deu uma autoridade. Como que tu tá usando a tua autoridade? Aonde está a sua autoridade? Não, mas eu tenho que ir pra... Não. A sua autoridade é sobre a palavra. Aí volta o que eu... A palavra. A palavra, ela potencializa e materializa a tua autoridade. Senhor, eu não aceito o que o meu patrão está fazendo comigo. Eu sou teu filho. Eu não aceito essa pressão. Eu não aceito essa negociação com a mentira, Pai. Pai, que prevaleça a tua palavra agora no meu trabalho. Mas você não precisa abrir a Bíblia lá no teu trabalho, não. O Senhor diz, eis que tu se ouvir. Não, o jugo virá. Não. Se possível, use as palavras. O seu comportamento. Onde você chega, Deus chega. Aonde você pisa, Deus pisa. Mas você conhece Deus para você entender que Ele pisou com você? Porque não é sobre Deus não fazer. É sobre você ver Ele fazendo. E para você ver Ele fazendo, você precisa conhecer Ele. Cara, Hebreus fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é um tapa na cara do religioso. Porque ele poderia falar assim: o seu pecado desagrada a Deus. Ele poderia falar. Só que ele falou sem fé. Porque você crendo, você sabe que você não é mais escravo do pecado. Você crendo, você entende que você é o agente da paz. Então você já não é mais o cara que vai gerar caos. Você crendo, você pode dizer para a confusão, para a bagunça que está na tua casa: luz, brilhe sobre esse lugar agora. Porque eu creio que quando a luz chega, as trevas perdem a força. Porque sem crer, você não acredita no plano do Redentor sobre você. Se você não crê que você é perdoado, que você não é escravo do pecado, que você é suprido. Se você não crê, então por isso que as pessoas falam assim: ah, mas calma aí, meu pecado... Não, claro, que se você crê, você não vai ser mais refém do pecado. Você não vai cair mais do que onde você caía. E aí entra a graça. E eu amo essa frase porque mudou a minha vida. O que é a graça? A graça não é o que restou. A graça é o que faltava. Porque a graça é a força para você vencer aquilo que te vencia. Se você não consegue vencer o que te vence até hoje, é porque você não entendeu a graça. Isso está gerando desgraça na sua vida. Porque a graça é o poder do Senhor te aperfeiçoando aonde você caía. Então, quando você olha para aquilo que você caiu e você fala assim: não caio mais, é porque a graça superabundou aquele lugar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, cara. Então, se tu tá caindo ainda, você não entendeu a graça. Você tá fazendo esforço. E o esforço sempre faz a gente voltar para onde a gente caiu. Mas a graça não. A graça muda o destino. É verdade. A graça nos dá um outro Waze. É isso aí, muda a rota, recalcula. Porque você fala assim: mesmo que se eu cair, eu consigo voltar para Jesus. Mesmo se eu errar agora, eu sei quem é meu advogado. Eu sei quem me ama. Eu sei que vai mostrar o caminho certo. Isso é a graça. Ah, eu caí. Volta para Jesus. Corra para Ele. Veja Ele. Se quando der errado você não consegue enxergar Jesus, você não está enxergando a graça. Porque a graça é a própria pessoa de Jesus. Ele está dizendo: vinde, vem. Eu sou o cara que vai aliviar a sua carga. Eu vou tirar você dessa bagunça. Eu vou colocar você no lugar que você nunca imaginou. Mas só eu que posso colocar. Só a minha boa mão que vai te colocar nesse lugar. E essa é a fidelidade da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque as pessoas têm um ditado, que esse ditado diminuiu a intensidade do poder da graça. Ah, eu tô só pela graça. Então elas acham que a graça é o último recurso.
né? Só o que é o único recurso. É isso. É o primeiro, né? Porque sem a graça não existe fé. E sem fé não existe graça. Os dois andam juntos. Você não tem como você crer muito e não acreditar na graça. E não tem como você acreditar na graça sem crer. Porque só crendo para você entender a graça de Deus. Provar a graça de Deus. Porque você não tem como você compreender um Deus que te ama, que acredita em você, sabendo quem você foi, o que você fez, ou o que você fez há 1 minuto atrás. E ele tá aqui dizendo, vem, eu te amo. Eu cuido de você. Eu cuido. Eu acredito em você. A coisa mais poderosa do ministério, porque a Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus, nós recebemos o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Olha que interessante. O Deus que te aceita, muda o teu destino e já acredita em você em um ministério. Ele não te coloca numa escola para você falar sobre ele. Ele não coloca meios para confiar em você. Ele aceita você e te confia algo. Ele te confia algo que pode mudar a humanidade. Porque você é uma porta do reino de Deus na terra. Independente do que você foi há 1 minuto atrás, a graça de Deus é tão grande que ele confia em você. Se você foi falso, se você foi um cara que sempre pisou nas pessoas, que você sempre, cara, foi malandro, deu volta nas pessoas, mas se você aceitar Jesus, ele acredita em você. Isso é graça. O que Paulo fala, ele nos confiou o ministério da reconciliação. Você não precisa do cargo da igreja para fazer o que Deus te chamou para fazer. Você não precisa do pastor falar assim, agora você está apto a falar de Jesus. Não. É verdade. O homem colocou essa doutrina. Mas Deus está dizendo, quando você aceita Jesus, você recebeu o ministério da reconciliação. Como que eu posso reconciliar as pessoas a Cristo? No seu emprego, pô. Isso aí. É isso aí. É verdade. No seu condomínio, pô. É isso aí. Aonde tu era confusão, agora tu é paz, pô. Aonde tu era o cara da briga, agora tu usa a tua casa para reconciliar as pessoas. Os vizinhos que achavam que você não ia dar em nada, agora tá vendo que você dá tudo. Tudo de Deus. Isso. Você é um cara do amor. Você era mão de vaca, agora você investe nas pessoas. Você não acreditava em ninguém, agora você acredita. Você foi ferido, você falou que nunca mais ia acreditar. Agora você é o cara que mais acredita nas pessoas. Você tem um emprego que só acredita nas pessoas. Amém. É verdade. Mistério da reconciliação. Amém. Se você não consegue perdoar as pessoas, você não sabe o perdoado que você é. As pessoas que têm dificuldade de perdoar é porque elas não entenderam o perdoado que são. Isso é o poder do Evangelho. É isso. Eu só faço aquilo que eu recebo. Se eu não entendo do que eu recebi, eu não compreendo e nunca vou aceitar fazer aquilo que Deus manda eu fazer. É verdade. Que legal. Mas é exatamente isso. Isso é até aquele texto, né, que fala assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. É isso aí. A gente não consegue dar esse amor sem antes ter recebido, Uau. desfrutado desse amor, né? É isso. E eu acho que eu vivi muitas situações assim, né, de querer ver os meus defeitos, né, e querer mudar na força do braço. Uau. Isso é clássico, né? Todo mundo. Vou mudar. Resolvi agora. E aí o que aconteceu? Óbvio que eu não consegui mudar. Porque é o que você falou, o esforço sempre nos leva para onde a gente caiu. Então eu ia lá, tentava, dava um dia, dava 2, dava 3, depois errei de novo, não era? Eu falei que eu não ia ser mais explosivo e explodi. Aí sentia aquele bagaço, né? Voltava aquele pozinho, assim, se sentia o último. E aí a gente começa a criar uma Miserável. relação com Deus de miséria. É, Ai, eu sou um tá manso. vendo? Aí entrava na festa de autopiedade. Exatamente. Ai, eu sou ninguém. A tua oração, cara, a tua oração revela muito quem você é em Deus. A tua oração. Sabe como eu conheço um crente? Pela oração. E pela
pelas palavras que saem da boca dele. Eu não preciso de um ano pra conhecer vocês. Eu preciso passar só uma hora com vocês. Eu já sei como vocês são. Por quê? A fala condena. Cristão, então, a oração. Oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aquela coisa. Nós não somos nada, miserável, nu, pobre, pecador, não tenho nada, sou... Cara, pensa comigo. Tu não vale nada? E o que tem dentro de você? Será que Deus faria tudo pra alguém que não... pra continuar sendo o que era? Não faz sentido. Você colocar uma pobreza na sua oração enquanto você se tornou alguém totalmente diferente. Eu costumo dizer que quando você ora dessa forma, Deus está falando assim: eu não sei quem você é, porque eu conheço o outro Cleito. Eu conheço o Cleito, filho perdoado, o filho amado, curado. Agora você está dizendo o suprido. Agora você está dizendo que você não é nada, é ninguém, um pobre, não mereço. Eu não conheço esse eu não conheço. Eu queria saber o outro, que eu dei o meu filho, eu dei o meu melhor. Eu coloquei o que eu tinha de melhor pra salvar ele. Agora ele tá dizendo que eu não tô querendo saber. Calma aí, eu não conheço você. Eu conheço o filho de Deus. Eu conheço o amado, o aceito, o que tem voz quando não tinha voz. O que não era, que se tornou ser. Esses são os filhos de Deus. Pedro fala: vocês não eram, agora vocês são família de Deus. Vocês são povo eleito. Gente, a gente não era nada. Realmente. Agora vocês se tornaram. O que isso está fazendo efeito nas suas ações, na sua oração, na sua postura, no seu negócio? O que você está fazendo com isso? Essa autopiedade não funciona mais. Não funciona. Não, eu tô muito feliz nesse papo, porque a gente passou piscando aqui, já passou uma hora e a gente nem sentiu que tudo isso aconteceu. É mesmo. E é flecha. Oh, Deus. Tá indo. Eu queria puxar depois dessa nossa uma hora, porque eu acho que é um assunto legal aqui pra gente entrar, sobre a família, né? Que você falou no começo, eu sou pai. Sim. Por que você mencionou que você é pai? Cara, porque o Cleiton, que é o Cleiton que vocês provam, cantam as músicas, só é esse Cleiton pleno assim, porque começa em casa. Quer conhecer o Cleiton? Tem um tempo com o Theo. Tem um tempo com a minha esposa. Converse com a esposa. Converse com a minha esposa. Tem gente que fala assim: cara, não conversa com a minha mulher, não. Por quê? Porque a mulher que aguenta o cara, pô, esse cara é desorganizado, esse cara não lê a Bíblia, esse cara não é espiritual, nem coisa nenhuma. Na igreja, ele é uma bênção, ele é a glória de Deus. Mas em casa, como eu já vi testemunhos, né, que crianças falavam assim: pai, eu quero ficar na igreja, porque você aqui é um pai bom, você é um pai espiritual, mas quando você chega em casa, você xinga minha mãe, você bate na gente, você não ouve a gente, você não acredita. Na igreja você acredita em todo mundo. Você dá dinheiro pra todo mundo em casa. Quando eu te peço R$1, você quer 1000 motivos pra eu te dar R$1. Então eu quero esse pai generoso da igreja. Então, Cleito pai é esse Cleito que não tem medo dos seus falarem sobre ele. Isso aí é... Eu lembro que eu falava isso na igreja. Quem foi da nossa igreja sabe. Eu falava assim: cara, conversa com a minha esposa. Aí quando a gente descobriu que a gente ia ser pai, eu falei assim: agora vai confirmar mais ainda. Porque a mulher pode mentir pela posição, né, pelo cargo, por tudo que a gente constrói, mas os filhos não. Criança, filho. Criança cagueta. Tem um vídeo, não sei se você viu um vídeo americano, que o cara fala assim: descreve a sua mãe. Aí o menino: cansada. Tipo assim, Cansado. é o que ele vê a mãe dele. Ele vê a mãe dele cansada, oprimida, não desfrutando da vida. A criança, eu falo que é a porta da casa. É verdade. A criança vai confessar. Ela vai dizer se o pai é fofoqueiro, se fala mal de todo mundo. É o que eu falo. E eu falo isso porque
eu e a Tainá, a gente decidiu dizer pros nossos filhos que todo mundo é bom. Todo mundo vale. Todo mundo é legal. Por quê? Porque não é sobre o que as pessoas fazem que eu vou ensinar os meus filhos a ter medo ou lidar com a frustração e começar a falar mal daquelas pessoas, propagar, queimar aquelas pessoas. Eu posso ter tido uma experiência ruim com aquela pessoa, mas outras pessoas não. E a gente, com esse lado da ofensa, a gente quer que todo mundo sinta a nossa dor. Isso não é evangelho. Verdade. Isso não é certo. Ainda que a pessoa foi um mau caráter com você, ainda que a pessoa não foi desleal, eu não tenho permissão, vou botar assim, de Deus, para queimar aquela pessoa. Eu não tenho autoridade. Eu não tenho essa liberdade diante da Bíblia de falar assim, agora eu vou falar mal. Não. Pai, por que você não tá mais com fulano? Pai, o papai não tá, agora tá numa nova estação, fulano de tal tá trabalhando, a gente não tem mais tempo. É difícil. Às vezes você perde um amigo que tá ali sempre na tua casa, agora ele não tá mais. É doloroso pro teu filho, porque ele não vai ver mais. Mas você precisa, o máximo possível, defender e mostrar pro seu filho que no mundo a gente não briga. No mundo a gente prega a paz. E já tem muita briga por aí. Imagine você ser a casa da briga, você ser a casa da confusão. Teu filho crescer vendo você falando mal do seu pastor, que você não aceita tudo que ele fala. Aí você, na igreja, você, aleluia. Aí chega no carro, pô, gostei do que o pastor falou. Pô, não sei o quê. Teu filho tá vendo aquilo. E isso é uma semente. O seu filho vai nascer, crescer, vendo um pai que hoje tá na igreja, amanhã não tá. Hoje ele gosta, amanhã ele não gosta mais. E ele vai reproduzir, porque você é a maior influência que ele tem. Então, eu falei isso com a Tainá, quando a gente casou, eu falei, amor, para os nossos filhos todo mundo presta. Pra gente, a gente pode selecionar com quem a gente vai andar. Legal. Mas pros nossos filhos, todo mundo. Quantas vezes eu já encontrei pessoas que fez o mal pra gente, mas o meu filho reconheceu e abraçou. E aquela pessoa ficou completamente sem graça. Brasa. Por quê? Ela viu que o meu filho não reproduziu o que eu provei dela. Ele reproduziu a estação que eu estou. Em Deus. Amém. Me esqueço das coisas que ficaram para trás. E avanço pro propósito, pro meu alvo. Amém. Então, não foi bom o que eu provei, mas não quer dizer que eu vou dizer isso todo dia. Meu filho, ele precisa ver um pai resolvido, não um pai estressado, confuso, com ódio. Porque é chato quando a gente prova uma coisa chata de alguém, né? Que a gente cria uma expectativa. Isso gera a gente ódio, mas aonde a gente coloca esse ódio? Onde a gente canaliza as coisas? É em Deus. E é em Deus que a gente tem que fazer isso. Esse é o Cleito Pai. Que legal, Cleito. Olha, eu tô muito feliz de ter recebido você aqui. Obviamente, primeiro porque, como eu te falei, isso foi um convite de Deus, porque essas coisas não são coincidência. A gente brinca aqui, chama de jesuicidência, né? São aquelas coisas que acontecem por acaso. Podia cair o YouTube, o algoritmo podia colocar qualquer tipo de vídeo e colocou o seu naquele momento, que eu estava ali aberto para ouvir naquele momento. E foi quando, de fato, eu olhei e vi lá você e tal, e senti a presença de Deus naquele momento. E eu falei, vamos chamar ele. E hoje, depois desse papo nosso aqui de mais de 1 hora, né, eu vejo tanto de coisas boas que foram liberadas e que as pessoas podem acessar. Tá aí, tá disponível. Jesus tá aí, a palavra dele é verdadeira. Amém. E elas precisam, às vezes, ouvir. E eu acho que a gente conseguiu nessa 1 hora aqui falar. A gente nem falou de música, não, né? Eu tava até chocado porque eu falei assim, cara, a gente vai falar de uma profissão que é a profissão oficial do céu, né? É o único lugar que já tem um coral garantido. E aí, eu fiquei pensando, caramba, esse cara já tem a profissão garantida lá em cima, né? Então tem vaga cativa. Já sabe o seu ofício. Muito já sabe. Bom, cara. É a única profissão. O coral tá pronto lá em cima. Vai todo mundo adorar. E você provavelmente vai estar na linha de frente ali com essa voz. Então, eu imagino que seja isso. Mas foi muito legal, porque você vê como são as coisas de Deus. A gente vai falando, a gente foi entrando aqui, a gente foi. E eu tenho certeza que essa mensagem, essa palavra não foi à toa. Foi alguém precisava ouvir isso que a gente acabou de conversar aqui nessa última hora. E eu tô muito feliz, porque da mesma forma que aquela música ali que você cantou, eu ouvi naquele momento.
e aquilo mexeu comigo, me fez refletir sobre uma situação que eu tô vivendo, né? Sim. A gente tem, graças a Deus, pela misericórdia dele, pela graça dele, eu tenho vivido coisas extraordinárias. É muito legal fazer tudo que eu faço, o trabalho no qual eu participo, o casamento que eu tenho, tudo isso é muito legal. Mas a gente passa por problemas. A chuva vem sobre todo mundo. A chuva não cai só em cima do lado direito, do lado esquerdo. É sobre todo mundo. A diferença é que a gente tem um guarda-chuva diferente. Uau, que independente da chuva, ele tá aqui. Ele protege, ele guarda, ele cuida. E é isso que a gente acredita, que a gente vive. Eu não tenho essa intimidade com você. Eu tô te conhecendo agora, assim, a gente tá próximo agora. Mas eu queria te falar, cara, que foi muito bom te ouvir e eu tenho certeza que a tua vida ela vai ser ainda usada para ajudar a ganhar, multiplicar muitas e muitas almas pro reino de Deus, viu? Que Deus continue te abençoando, te iluminando, te usando como instrumento, como você foi para mim agora. Amém. Eu peguei aqui 2 coisas que você me falou, eu já guardei, ó, vi lá na rede, ó, pega aí, peguei. Peguei pra mim, peguei. E me ajudaram, assim, eu tava precisando ouvir 2 coisas que você falou. Não posso falar, tá, gente? Cada um com seus problemas. Também teve coisa mas que ele falou que foi confirmação de coisa que a gente já tinha conversado. Então Deus, assim, eu tenho certeza, né? Ou seja, talvez esse episódio tenha sido até pra mim. Tem muitas coisas que você falou. Olha, que teve muita coisa que serviu pra mim. Pra mim também. Glória a Deus. Então, eu quero muito agradecer a Deus pela tua vida, pela tua família, por quem você representa. Vou continuar te ouvindo, tá? Porque me ajudou muito. Eu vi também você cantando aquela música Film Foundation, uma coisa... enfim, Deus te usa ali de um jeito que é um negócio impressionante. Olha, me assustava esse garoto, porque do nada eu tô em casa, aí ele tá lá cantando baixinho, aí do nada ele jogava um fiel, que isso que eu tremia. Cara, pra vocês... Olha só pra vocês verem... A gente só falar um pouquinho da música, né? Fala, por só um favor, pouquinho, assim. Dentro da... E isso é prazeroso, né? Isso também foi benção esse tempo com vocês. Porque, às vezes, a gente é bem confortável falando o que a gente tem prática. Só que Deus, ele não quer mostrar para as pessoas o que elas veem quando a luz acende. O que Deus quer revelar e fortalecer nas pessoas é os bastidores. Então, esse tempo é sobre os bastidores do Cleiton. Amém. Que potencializa tudo que as pessoas provam do Cleiton. Esse mês, como eu falei para vocês, eu passei uma situação por esse corte, né, prematuro desse projeto que eu estava envolvido. E eu falei para vocês que eu orei ao Senhor. E aí foi a hora que eu fui pegar o meu filho, eu fui levar o meu filho pra... Não, eu fui levar meu filho pra psicóloga e tal. E aí eu volto orando sobre isso. Pai, você me supre, você cuida de mim. E aí Deus me deu uma música na hora que eu comecei a orar. Aí eu falei, és o meu pastor e sei que nada deixará faltar. Posso até enfrentar dias difíceis, sempre estará lá. Se cuida até mesmo das aves do céu e do campo. O que não fará por mim, o que não fará por mim, eu nada terei falta, de nada terei falta, girei, Deus da minha provisão, mão que me sustenta, fiel em todo tempo, girei. Deus da minha provisão. Eu e Deus ali cantando isso. Direi, Deus da minha provisão. E eu falei, Pai, obrigado. Eu posso passar por dias difíceis, mas o Senhor sempre vai estar comigo. Eu posso ouvir notícias que eu não estou esperando, que eu não imaginei passar, mas o Senhor está comigo. O Senhor é o meu girê. O Senhor é o Deus da provisão. Em todas as áreas da minha vida vai provar da tua mão. Então é sobre isso. Não é sobre um dia bom que ele vai estar lá, mas é no dia ruim também, ele vai estar lá. Mas o que vai sair de você? Que tipo de cana você é? Exatamente. É a cana doce? Ou amargo? E graças a Deus vai ser a doce. É isso que as pessoas vão provar. É o Deus da provisão. É o Deus do... Eu poderia estar cantando, Senhor, tu não tá vendo, estou abandonado. Mas eu falei, eu posso passar por dias difíceis, mas eu sei que o Senhor está lá.
E essa vai ser a próxima música que eu vou lançar. Cara, espetacular, viu? A música é Primeira linda, mão. pelo Em amor de primeira Deus. mão, eu tô falando isso aqui. Cara, que coisa maravilhosa, né? Impressionante. E como mexe com a gente, né? Glória a Deus. Né? Aleluia. Que música linda, cara. Pô, parabéns. Desculpa, gente. Imagina, que coisa linda. Mas esse é o Cleito. Amém. É o Cleito que as maiorias das canções são feitas dentro da igreja, em momentos de oração, em momentos de circunstâncias. Mas o que tem que sair é sobre quem eu sou dele. Amém. O que ele fez. É sobre o que ele fez. Não sobre o que você está sentindo. Você pode até dizer o que você está sentindo, mas rapidamente você precisa dizer o que ele fez. Porque a vitória dele é a minha vitória. Amém. Amém. Então, Amém. esse é o Cleito. Amém. Cara, eu não vou terminar com mais nada. Pra mim, essa frase aí, irmão, é isso. É a Terei dele. mais o que É a dizer. dele, a honra é dele. Eu não tenho. Cara, Deus. obrigado. É isso que eu tenho. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Amém, irmão. Conta com a gente. Eu tô muito feliz de ter recebido você aqui. Amém. E me coloco aqui como teu amigo a partir de hoje. O que você precisar, a gente tá aqui. Porque Deus une propósito, une pessoas. Eu tenho Amém. certeza que Ele não te botou nessa mesa aqui à toa. Amém. É isso, lembra? E a música tem a ver com o Salmo 23. Então eu falei assim, Exatamente. Então você já pode botar no começo do... É isso aí, ó. É isso aí. Glória a Deus. Vamos pra Obrigado. cima, vai dar certo. Eu posso orar? Posso orar. Pai, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que cederam e investiram esse tempo para Ti, Pai. E eu quero orar que esse podcast, esse projeto, possa não só tocar as vidas que estão assistindo, mas que o Senhor possa ampliar esse projeto em várias esferas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a boa mão, com a tua boa mão sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida de todos que estão envolvidos, Lena, sua esposa, esse estúdio, Pai, que eu já posso ver pelos olhos da fé que já é pequeno para tudo aquilo que o Senhor vai fazer e tudo aquilo que vai chegar. Obrigado pela tua fidelidade. Eu oro agora para todos que estão assistindo, Pai, que os teus filhos possam ser impactados, encorajados e enriquecidos pela tua graça, Pai. Que eles possam provar, aceitar a sua bondade sobre a vida deles. Que eles possam ver o Senhor fazendo aquilo que eles até hoje não conseguiram fazer. Que eles possam ver a tua boa mão, Pai. Cura quem precisa de cura agora. Estenda a sua boa mão, Pai. Aonde tem dor, aonde tem tristeza, aonde tem, Pai, fracasso. E que o Senhor possa restaurar esse lugar. E que esse lugar possa ser o lugar da manifestação da tua graça, da tua bondade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Amém. gente. Amém. Obrigado. Obrigado, pessoal. A gente está muito feliz. E combo, curta, compartilhe, junte-se a nós. Tá ali, você envia já para sabe o alguém que tem que que vai fazer. precisar ouvir essa mensagem. Exatamente. Compartilha, não guarda só para você, não. Não. Vai alcançar muita gente, vai levar muita gente pro rumo certo. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Não é isso, gente. mano? Obrigada, Cleide. Beijo, ó, gente. Até a próxima, gente. Obrigado. Tchau. Aleluia.